Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje a gente vai fazer aqui uma discussão, pessoal, de um assunto bastante atual, aliás, bastante recorrente na história brasileira, que vem tomando configurações diversas, com intervenções do governo federal nos últimos 10 anos, mas que perpetua uma série de desigualdades, uma série de clivagens regionais, que é a questão do agronegócio e os movimentos migratórios dele decorrentes. A gente vai falar já já com a convidada de hoje, que eu vou apresentar a vocês logo na sequência. E antes mesmo de nós fazermos a indicação de livros aqui do nosso Espaço Heráclito, eu gostaria de dizer a vocês que todos os programas dessa trajetória aqui do Espaço Heráclito estão disponíveis para que vocês possam assistir, seja na página da TV UOL, seja no YouTube. Eles estão ali, todos eles estão disponíveis para você. Então, se vocês colocarem na página da TV UOL ou no YouTube ali, Espaço Heráclito, vocês encontram desde o primeiro programa do dia 2 de setembro até o último, na última segunda-feira, dia 25 de novembro. Então, vocês podem acessar para acompanhar a trajetória de debates aqui do Espaço Heráclito. E hoje, pessoal, a indicação de livro é de um autor que já esteve presente aqui ao Espaço Heráclito, mas que volta justamente com um livro de ensaios formidável, sobre o qual eu vou falar agora. Eu já falei para vocês aqui sobre o judeu búlgaro, na verdade é um cidadão do mundo, um cosmopolita, transitou por uma série de países da Europa, chamado Elias Canetti, um grande escritor que escreveu em língua alemã e que aqui no Brasil já teve boa parte da sua obra publicada. Eu falei aqui, em uma outra ocasião do Espaço Heráclito, sobre o primeiro tomo da trilogia autobiográfica do Canetti, que se chama Uma Luz em Meu Ouvido. Falei aqui para vocês há alguns meses já. Hoje eu quero mostrar para vocês, também publicado pela Companhia de Bolso, que é um selo da Companhia das Letras, o livro de ensaios A Consciência das Palavras. Esse livro é formidável, pessoal. Por quê? Porque ele congrega uma série de reflexões do Canetti sobre temas que o obsedaram ao longo de toda a sua vida, ou seja, ao longo de toda a sua obra. Por exemplo, há um ensaio aqui que é marco referencial para os estudiosos de Kafka e pelos aficionados por Kafka, que é um ensaio que tenta fazer uma reconstrução biográfica do Kafka a partir das cartas que ele trocou, seja com as suas noivas, com as quais ele rompeu, seja com um grande amigo, Max Brod. Há também, pessoal, um ensaio aqui fundamental sobre essa figura nefasta do século XX, que é um ditador chamado Adolf Schicklgruber, que eu acho que ele foi mais conhecido como Adolf Hitler. O Canetti está fazendo uma análise, não propriamente do magnetismo da personalidade do Hitler, mas da relação do Führer, como ele era conhecido ali na Alemanha, Führer, que é o guia, vem do verbo führen, guiar, dirigir. Ele faz uma relação do Führer, do guia, do grande guia, com as massas. Esse tema que é fundamental para as reflexões do Canetti e que iria gerar depois um livro que vai estar futuramente aqui no Espaço Heráclito como indicação, que é o grande ensaio Massa e Poder. Nesse ensaio sobre o Hitler, que está presente aqui no A Consciência das Palavras, o Canetti vai falar, pessoal, sobre como o nacionalsocialismo, sobretudo na figura do Hitler e na figura do seu arquiteto, vocês sabem que o Hitler tinha aspirações artísticas, foi rejeitado na Academia de Artes de Viena, tinha aspirações arquitetônicas, então havia uma certa projeção de expectativas do Hitler sobre o Albert Speer, que foi ali o grande mentor arquitetônico do Hitler. E o Canetti vai utilizar uma série de fragmentos de cartas e conversas legadas entre o Hitler e o Speer para falar como o nacionalsocialismo utilizava as paradas de massa, as ocasiões de massa, para criar uma gramática de identificação da massa, para que ela sim se sentisse o grande poderio e não uma massa justamente de manobra. Como ele fazia isso? Então, o Canetti vai analisar, por exemplo, a construção monumental de estádios, o modo pelo qual as massas se reconheciam como um grande gigante, em paralelo com a perda da individualidade de cada um dos seus componentes,
com essas grandes obras arquitetônicas, os estádios, as grandes avenidas. Se vocês assistirem a filmes, por exemplo, da cineasta alemã da época ali, da época do Hitler, inclusive, a Leni Riefenstahl, ela, no Triunfo da Vontade, em Olímpia, vai mostrar ali como é que existia uma construção da massa para que ela se reconhecesse como uma serpente humana, com as tochas que levava pelas avenidas, com o passo de ganso, que é um tipo de passo militar, compassado, sincopado. É uma noção bem interessante para nós pensarmos como é que esses indivíduos combalidos à época, que estavam fragilizados por uma brutal crise econômica que devastou o mundo todo, ali oriunda da quebra da Bolsa de Nova York em 29, essa inflação galopante, como é que esses indivíduos foram sendo arregimentados e perderam as suas características individuais justamente para serem derivados em função da massa. Esse é um ensaio formidável, que é um grande, digamos, uma grande, digamos, introdução para que nós cheguemos depois a esse livro de ensaios do Canetti chamado Massa e Poder, que daqui a algumas semanas eu vou mencionar aqui no Espaço Heráclito. Mas hoje, eu gostaria, além de falar desses ensaios sobre os quais eu já falei aqui, de ler para vocês um fragmento de um ensaio chamado Cartas de Hiroshima. Então, pelo nome, vocês já fazem associação a esse que foi um dos eventos mais tétricos. É curioso, eu não gosto muito de falar de genocídio ou de matança citando abstração numérica, porque se trata ali da aniquilação de uma série de pessoas e suas características mais próprias. Mas é interessante que, justamente por ser um dos vencedores, que a matança de Hiroshima e Nagasaki não seja colocada como uma das maiores barbaridades do século XX, justamente por se tratar dos Estados Unidos da América, né? Nós sabemos disso. De qualquer maneira, eu quero trazer para vocês aqui um trecho desse ensaio que vai trazer fragmentos do diário de um médico japonês que milagrosamente sobreviveu a Hiroshima, né? Porque, gente, o aumento da temperatura com o lançamento da bomba sobre Hiroshima foi da ordem de 5,5 milhões de graus Celsius. Nem se nós tentarmos imaginar o que seria essa temperatura, nós não conseguimos, bom, jamais sentiríamos isso corporalmente. Seria a sublimação instantânea do corpo. Várias pessoas só restaram como sombras fosforescentes sobre o solo. E eu quero trazer para vocês, eu quero ler 2 páginas desse ensaio para que vocês sintam a pujança da literatura do Canetti, essa força magnética que ela tem, que é uma literatura muito próxima dessas relações de poder, das relações de desconfiguração das relações cotidianas e tidas como normais. Então eu quero ler para vocês aqui 2 páginas do Diário do Doutor japonês que sobreviveu a Hiroshima. Esse ensaio se chama O Diário do Doutor Hashiya, de Hiroshima. Vamos lá, abro aspas aqui para o Canetti. Os rostos derretidos de Hiroshima. A sede dos cegos. Dentes brancos salientes num rosto esvaecido. Ruas margeadas por cadáveres. Um morto sobre uma bicicleta. Lagos cheios de mortos. Um médico com 40 feridos. Vocês percebem que aqui é como se nós estivéssemos diante de tomadas cinematográficas. E eu não fico imaginando outra trilha sonora senão o mais completo silêncio. E essas tomadas sequenciadas de maneira que o espectador seja um completo cúmplice de tudo isso. O senhor ainda está vivo? Com relação ao médico diante dos feridos. O senhor ainda está vivo? Quantas vezes ele teve de ouvir essa pergunta? Visita importante, a excelência. Para lhe prestar as devidas honras, o médico se senta no leito e pensa que está se sentindo melhor. À noite, como única luz, o incêndio da cidade. Os cadáveres ardendo. Cheiro como de sardinhas queimando. Quando tudo aconteceu, a primeira coisa que ele subitamente notou em si, estava completamente nu. O silêncio.
Todas as figuras movem-se sem barulho, como num filme mudo. Bom, então vocês fazem associação com o que eu tinha acabado de dizer aqui. As visitas ao doente no hospital, primeiros relatos sobre o ocorrido, o aniquilamento de Hiroshima, a cidade dos 47 Ronins. Aí tem uma nota aqui que Ronin, em japonês, é o samurai que não serve a um senhor. Será por isso que Hiroshima foi escolhida? O diário do médico Michihiko Hashiya abrange 56 dias em Hiroshima. De 6 de agosto, o dia da bomba atômica, e por sinal a gente está se aproximando aí do aniversário de número 60 dessa tragédia, a 30 de setembro de 1945. É escrito como uma obra de literatura japonesa. Precisão, delicadeza e responsabilidade são seus traços essenciais. Um médico moderno que é tão japonês que acredita inabalavelmente no imperador, mesmo quando ele anuncia a capitulação. Nesse diário, quase toda a página é motivo para reflexão. Ali se apreende mais sobre o fato do que em qualquer outra descrição posterior, pois compartilha-se o caráter enigmático do acontecimento desde seu início. Tudo é absolutamente inexplicável. Na fadiga de seu próprio estado, em meio aos mortos e feridos, o autor de início procura coletar peça por peça do ocorrido. Suas hipóteses vão se modificando à medida que seu conhecimento aumenta, transformando-se em teorias que requerem experimentos comprobatórios. Não há um único traço em falso nesse diário. Também nenhuma vaidade que não se funde na vergonha. Se fizesse algum sentido refletir sobre que forma de literatura é imprescindível hoje, imprescindível para um homem que sabe e vê, esta seria a forma. Uma vez que tudo se passa no hospital, a observação atém-se quase que exclusivamente a seres humanos. Aqueles que procuram o hospital e àqueles que o mantêm funcionando. Arrolam-se nomes de seres humanos que em poucos dias estarão mortos. Outros, vindos de fora, de outras cidades, vêm fazer uma visita. A alegria de encontrar com vida alguém que se julgava morto é avassaladora. O hospital é o melhor da cidade, uma espécie de paraíso comparado com os outros. Todos procuram vir para ele, e muitos conseguem. À noite, as únicas luzes são as dos incêndios na cidade. Os mortos incinerados são os doadores dessa luz. Mais tarde, um grupo de 3 pessoas se reúne em torno de uma única vela e começa a falar do picadom, do acontecimento. Cada um deles procura completar o seu relato por meio do relato dos outros. Isso aqui tem um tom boccacciano. Para quem já leu aqui o Decameron do Boccaccio, as personagens ali, os narradores, são personagens que serão os narradores, se reúnem para contar suas histórias e também para tentar fugir da peste que assolava a Europa à época ali da Idade Média. Só que aqui a gente percebe que a reunião, também tétrica, também em função de um contexto tétrico, vai ter muita dificuldade em trazer a narrativa, a compleição dessas histórias. Essas histórias estão completamente alquebradas, como vocês veem aqui pelo relato que o Canetti vem fazendo do diário do doutor aqui. É como se tivesse de juntar fotos dispersas e casuais em filme. Aqui e ali, há um pedaço. Vai-se até a cidade, abrindo caminho por entre a destruição ou escavando em busca dos bens. Volta-se então para junto da companhia dos moribundos, esperançoso. Olha, pessoal, eu fiquei bastante tocado pela leitura disso aqui, mas de qualquer maneira é muito impactante, como vocês viram, é muito forte. Mas eu concordo com o Canetti que é a forma fundamental para nós
nos embrenharmos dessas contradições que a história ainda não conseguiu resolver e para que elas possam não apenas não ser repetidas, como repensadas e reconfiguradas. Então eu indico para vocês aqui esse livro de ensaios formidável do Elias Canetti, foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, um selo da Companhia das Letras chamado Companhia de Bolso, A Consciência das Palavras. Bom, feita a indicação aqui, eu tento me retransfigurar meu ímpeto, para nós começarmos a falar aqui com ela, que é cientista social e doutoranda em antropologia social pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro e pela UFRJ. Eu estou aqui hoje com a Ariana Rumstein. Falei corretamente a pronúncia do seu nome? Falou corretamente. Muito obrigado pela tua presença, Ariana. Olha, pessoal, eu fiz a indicação do livro. A Ariana está fazendo aqui doutorado em antropologia e eu estou em mãos aqui com a dissertação de mestrado da Ariana, que foi publicada pela editora ePapers. Aliás, a Ariana vai falar daqui a pouco para nós, na sequência aqui, como é que se faz, como é que é possível fazer para que vocês leiam a dissertação dela, que se chama Peões no Trecho, Trajetórias e Estratégias de Mobilidade no Mato Grosso. Ariana, como é que faz aqui como é que é possível para o telespectador do Espaço Heráclito chegar à sua dissertação? Perfeito. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite, Flávio. Eu que agradeço pela sua presença. Pela oportunidade de falar desse trabalho, né, que foi um trabalho efetuado por um grupo muito grande de pesquisadores, que tinha como objetivo entender que sociedade era essa sociedade do agronegócio, né? Quando a gente fala de agronegócio hoje, a gente vê na televisão terras enormes, né, máquinas, o PIB, né? Claro. Grandes números, né? E eu acho que talvez aí, traçando um paralelo com o que você falou em relação ao livro anterior, para falar de vidas humanas, falar de números às vezes chega a ser uma agressão, né? Claro. Então acho que a única coisa parecida com o livro que você narrou é uma sensibilidade para tentar captar que vidas humanas, né? Que pessoas estão por trás desses grandes números. Eu até peço a palavra para falar aqui com vocês e fazer até um comentário como leitor da dissertação da Ariana, porque justamente a dissertação dela tem uma preocupação muito grande em trazer a individualidade dos chamados peões, dessas pessoas ali que estão vivendo uma situação difícil de envolvimento ali com o agronegócio, em grande medida sendo exploradas, ganham muito pouco, a gente vai comentar muito sobre isso. Mas então eu te perguntaria, o telespectador pode chegar ali pela internet a sua dissertação, pode. Ariana? Tem no site da editora ePapers, você pode fazer o download não só do meu trabalho, mas dos 5 volumes que compõem a coleção Sociedade e Economia do Agronegócio. Tá. E é gratuito. Tá, ótimo. E aí, é interessante, você é aqui de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E como é que surgiu o interesse justamente por esse tema na região bastante distante aqui de São Paulo, o Centro-Oeste, o Mato Grosso, do agronegócio? E esse fluxo migratório do Maranhão, como é que surgiu esse interesse, Ariana? Perfeito. Quando eu comecei a fazer pesquisa na vida, né? Eu comecei a trabalhar com um tema que era religião, né? Juventude, né? Mas sempre tinham temas sociais que me tocavam particularmente. Tá. Né? Então acompanhava a trajetória do MST e tinha uma proximidade política em relação ao tema, né? Então eu queria fazer um deslocamento para pesquisar alguma coisa que de fato me mobilizasse, né? Não só em termos de pesquisa, mas em termos de vida mesmo, né? Que tivesse um significado para mim. Tá. E aí foi nesse momento que eu comecei a migrar um pouco de tema, né? Ir para o rural, digamos assim. Então, saí da Universidade de São Paulo, onde eu fiz a graduação, e fui para o Museu Nacional, onde a gente tinha um grupo de interlocutores para pensar campesinato, né? E lá encontrei não só esse grupo de interlocutores, mas um projeto que estava começando a se desenvolver, que era esse Sociedade e Economia do Agronegócio. Tá. Então, os interesses do grupo um pouco se encontraram com os meus interesses pessoais, né? Eu tinha feito uma pesquisa prévia no Maranhão, onde eu queria estudar o agronegócio em termos de impacto, né, no Maranhão. E esse grupo já tinha escolhido algumas áreas para fazer o estudo, né? O oeste da Bahia, o Triângulo Mineiro e o Mato Grosso, centro-norte do Mato Grosso. Então eu entrei nesse projeto e comecei a desenvolver a pesquisa com esse grupo maior. Então a gente montou 2 equipes, uma equipe que foi trabalhar no Triângulo Mineiro, uma equipe no Mato Grosso. E lá cada um separou os seus temas e as suas questões
né? Alguns trabalharam com produtores, outros com os trabalhadores. Que foi o seu caso. Que foi o meu caso, foi assim que a gente dividiu um pouco o projeto. E aí eu te perguntaria, quando você fala em agronegócio, você está falando de que setor da divisão econômica do trabalho aí? Que setores estão envolvidos no agronegócio, Ariana? A gente está trabalhando, a gente teria as grandes indústrias, tá. Né? As grandes, quando a gente fala de agronegócio, a gente pensa nas grandes plantações, né? Tá. Grandes plantações de soja, de cana-de-açúcar, né? No Triângulo Mineiro, café, né? Então a gente dividiu um pouco, tendo como referência esses segmentos, né? Esse tipo de produto, né? Essas grandes produções. Lá no Mato Grosso é basicamente soja e algodão. Né? Isso envolve um maquinário, né? Então indústrias que fazem máquinas para o agronegócio, indústrias de peças para todas essas máquinas, tecnologia, né? E uma massa que é um pouco invisível na cidade, que são de pessoas que trabalham nessas máquinas ou que trabalham catando raiz, enfim. E essa produção não é voltada para o mercado interno, é sempre para exportação, Ariana? Interno e externo. Mas também. sobretudo externo. Externo, sobretudo. E você foi estudar então, vamos dizer assim, o deslocamento daqueles que são chamados peões maranhenses da sua região de origem para essa região do agronegócio mato-grossense, não é isso? Exato. Quando eu cheguei na região, a ideia era fazer um trabalho, né, sobre os trabalhadores que estavam nessas grandes fazendas. O desafio principal era chegar a essas grandes fazendas, né, porque você tem que ter uma porta de entrada, né? Você não vai se instalar numa fazenda, numa casa de fazenda e achar que vai fazer um trabalho com os trabalhadores tão fácil assim, né? Claro. E aí eu te pergunto, você por ser mulher, que obviamente não trazendo a carga de preconceito, mas percebendo que ela existe historicamente determinada, você passou por dificuldades para se inserir, para fazer a sua pesquisa de campo por ser mulher, Ariana? Dificuldades grandes, assim. Primeiro porque era uma região onde você tinha muitos homens e já no início, assim, no trajeto para as fazendas, as pessoas já olhavam, bom, você é cozinheira? Não estou indo na fazenda para cozinhar, não. Bom, então o que você está indo fazer? Então você é prostituta? Porque você é cozinheira, você é prostituta. A Ariana está contando para nós um trecho do livro que é bem interessante, em que ela passou por esse constrangimento, não foi isso? E que é revelador, né, também, pra gente, de que tipo de sociedade que se constitui Que tipo ali, de divisão, né, do trabalho se dá ali para a mulher? Exatamente. Seria esse o ponto. Se você não é a cozinheira da fazenda, você não é a proprietária da fazenda, você só pode trabalhar na zona de prostituição, né? Então você ficava, uma boa parcela do trabalho foi tentando sair um pouco dessa zona desconfortável aí, que era de como as pessoas te identificavam, né? Tá. Olha, pessoal, eu pedi a palavra aqui para a Ariana, a gente chega aqui ao final do nosso primeiro bloco e já no comecinho do segundo a gente vai caracterizar esse fluxo migratório, quem são esses trabalhadores, o que eles vêm fazer, quais são os seus projetos de vida, se há necessidade econômica que pauta essa migração e se há outros fatores. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e depois, para o segundo bloco, a gente retoma a discussão com a cientista social e doutoranda em antropologia social, Ariana Rumstein. Até daqui a pouco, pessoal!